Olá, olá, olá! Aqui é Braulio Brant com mais uma super aula para você, bravo aluno! Vamos lá? Vamos começar? Hoje nós vamos dar aula sobre cartografia. Nós vamos sobre orientação cartográfica, escala cartográfica, fusos horários, curvas de nível, toda a movimentação sobre cartografia de uma forma assim bem abrangente sobre o que mais cai no seu concurso. Vamos lá? Aí nós temos minhas redes sociais, Professor Braulio Brant, Facebook Professor Braulio Brant, e-mail braulio.brantbrant@yahoo.com.br. Cartografie seus conceitos. Galera, muito importante, muito importante, muito importante. Nós temos dois movimentos que a Terra faz que você precisa saber, aluno bravo, para o seu concurso. O movimento de rotação, no qual a Terra gira ao redor dela mesma, e o movimento de translação, no qual a Terra gira ao redor do Sol. Esses dois movimentos são os únicos que você precisa saber. No movimento de rotação, a Terra percorre, ao girar ao redor dela mesma, 23 horas e 56 minutos e 4 segundos, arredondando 24 horas. A consequência desse movimento são os dias e as noites. Uma parte da Terra fica voltada para o Sol, dia. Outra parte fica de costa para o Sol, sombreamento, noite. A translação é o movimento da Terra ao redor do Sol, com duração de 365 dias e 6 horas. E a consequência são as estações do ano. O verão, o outono, o inverno e a primavera. 4 estações do ano. Vamos lá, galera? Olha aqui. Rotação. Movimento da Terra ao redor do seu eixo imaginário. Translação. Movimento da Terra ao redor do Sol. Belezinha? Vamos lá. Consequências, as estações do ano em função das diferentes posições em relação ao Sol, desigual distribuição de luz e calor durante o ano, desigual distribuição dos dias e noites conforme a época do ano, tá? Muito importante isso, bravo aluno. O que é importante? No verão, os dias são maiores que as noites, é o que a gente chama de solstício. No inverno, o dia é maior do que a noite em uma parte da Terra, tá? Ou a noite é maior do que o dia em uma parte da Terra. Então, por exemplo, em dezembro, nós temos verão no hemisfério sul. O dia é maior do que a noite no hemisfério sul. Enquanto no hemisfério norte, o contrário. Nós temos o inverno, no qual a noite é maior do que o dia. Nas estações de transição, que são o outono e o inverno, a gente chama de equinócio, no qual dias e noites são de equidade, são de igualdade. O mesmo tempo que eu tenho para o dia, eu tenho para a noite. Beleza, bravo aluno? Então, solstício, dia é maior do que a noite. Equinócio, dias e noites de tamanho igual. Certinho? Então, vamos lá. Como nós, aqui na Bravo, a gente vê teoria e resolve exercício, vamos para os exercícios. Hoje nós temos 10 questões, tá? 10 questões aqui, bravo alunos, sobre o nosso conhecimento. Então, a gente viu teoria, resolve 10 questões. Eu peguei 10 questões, embaralhei elas e coloquei elas de acordo com o conteúdo. Vamos lá? Somos um planeta vivo. Somos um grande barco navegando ao redor do Sol, incandescente no universo. Mas cada um de nós é um barco de si mesmo, um barco carregado de genes navegando pela vida. Se conseguirmos levar essa carga ao porto mais próximo, nossa vida não terá sido em vão. Um texto assim, do Mundo de Sofia, né? Filosófico. Livro excelente, né? Vocês já leram o livro, O Mundo de Sofia? Recomendo, viu? É um texto filosófico aí, tá? Presta atenção. O movimento da Terra descrito no texto acima é o de... Galera, presta atenção. Somos um planeta vivo. Somos um grande barco navegando ao redor do Sol. Qual o movimento da Terra ao redor do Sol? É o movimento de rotação? Não, né? Rotação da Terra ao redor dela mesma. Revolução também não. Processão também não. O que é? Translação. Letra C, bravo aluno. Certinho, certinho? Então agora, vamos então
entrar na orientação cartográfica. Norte, sul, leste, oeste. O Sol nasce no leste, se põe no oeste, e nós temos os pontos cardeais, que são os principais, norte, sul, leste, oeste. Temos os pontos colaterais, que estão entre dois cardeais, entre norte e leste, nordeste, entre norte e oeste, noroeste, entre sul e leste, sudeste, entre sul e oeste, o sudoeste, e os pontos subcolaterais, que são os pontos cardeais e colaterais juntos. Beleza? Vamos ver aqui? Cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, eu tenho aqui uma simulação de rosa dos ventos, norte, sul, leste e oeste. E eu tenho aqui, ó, esses aqui são os pontos cardeais. Beleza? Vou chamar eles de 1. Os colaterais eu vou chamar de 2. Os subcolaterais eu vou chamar de 3. Então, aqui é o 1, ó, cardeal. Entre os cardeais eu tenho 2, o colateral. Ó, entre norte e leste, nordeste. Entre sul e leste, sudeste. É o 2 aqui, ó. O 2 aqui. Entre sul e oeste, sudoeste. É o 2. Entre norte e oeste, noroeste. É o 2. Lembrando, bravo aluno, que 1 eu estou chamando de cardeais, 2 eu estou chamando de colaterais e 3 eu estou chamando de subcolaterais. Vamos lá? Entre norte e nordeste, eu tenho norte e nordeste. Entre nordeste e leste, eu tenho o leste, nordeste. Entre o leste e sudeste, eu tenho o leste, sudeste. Entre o sul e leste, eu tenho o sul, sudeste. Entre o sul e sudoeste, repare, primeiro o cardeal, sul, depois o colateral, sudoeste. Beleza? Esses são os pontos subcolaterais aqui, ó. Nordeste, noroeste, sul, sudoeste, sul, sudoeste, este de leste, nordeste, leste, sudeste, oeste, sudoeste, oeste, noroeste. São subcolaterais. Aqui a rosa dos ventos. Aqui eu tenho os pontos, ó, cardeais, norte, sul, leste, oeste. Os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste, noroeste. Aí eu tenho os pontos cardeais e colaterais. Bravo, aluno? Como aqui na Bravo a gente vê teoria e resolve exercício, nós vamos, bum, acertar os exercícios, né? Esse exercício aqui não é fácil, não. Não é fácil, não, bravo aluno. Isso é pauleira. Vamos ver se você consegue resolver? Vamos lá? De acordo com o desenho, considerando que são 18 horas, se a bola for chutada do centro nas direções A, B e C, respectivamente, as direções percorridas são... Ó, primeira informação, bravo aluno. Uma dica para você. Lê a questão já demarcando os detalhes importantes para você resolver. Então, quando vir e falar aqui, ó, de acordo com o desenho, considerando as 18 horas, então 18 horas. Então, a hora é muito importante. 18 horas é a hora que o sol se põe. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, cuidado aí. Então, aqui, ó, de acordo com o desenho, considerando que são 18 horas, então 18 horas aqui, ó, são 18 horas onde o sol está. Então, aqui, ó, sol, 18 horas. Se a bola for chutada do centro em direção a A, B e C, respectivamente, as direções percorridas são... Se aqui são 18 horas, o sol nasce... ele nasce... Eu vou um pouquinho não, né? Um pouquinho embaixo, ó. O sol, ele nasce no leste e ele se põe no oeste. Beleza? Então, aqui, ó. Se o sol nasce no oeste,
Se o Sol nasce no leste e se põe no oeste, aqui é 18 horas, é a hora do Sol se pôr. Então aqui vai ser oeste. Qual o contrário de oeste? Leste. Beleza, bravo aluno? Então aqui, ó. Se aqui é oeste, aqui é leste, para frente vai ser norte. E aqui, ó. Esse ponto aqui. Entre norte e oeste eu tenho noroeste. Então, respectivamente, A, B e C seria leste, norte e noroeste. Né? Então, seria A, leste, B seria norte e C seria noroeste. Então, leste, norte e noroeste. Então, ó, leste, norte e noroeste, letra D. D. Aqui, bravo aluno. D de Deus. Beleza? O que você tem que ficar atento? Já deu para reparar? Você tem que ficar atento que o Sol nasce no leste, se põe no oeste. Tem que ficar atento que a direita é leste, a esquerda é oeste. Frente norte, atrás sul. Tem que ficar atento nos pontos colaterais, são entre dois cardeais, são o nome dos dois juntos. Entre norte e oeste, noroeste. Entre norte e leste, nordeste. Entre sul e oeste, sudoeste. Entre sul e leste, sudeste. Beleza, bravo aluno? Vamos seguir? Orientação e coordenadas geográficas. Nós temos que saber esses pontos aqui, ó. Norte é setentrional e boreal são sinônimos, tá? É a mesma coisa. Sul é a mesma coisa que meridional ou austral. Leste é a mesma coisa que oriental ou nascente. Oeste é a mesma coisa que ocidente ou poente. Beleza? São sinônimos. É muito importante ficar atento a isso, bravo aluno, porque às vezes a questão fala assim, uma localidade está mais setentrional em relação à outra. Setentrional é norte. Uma localidade está mais meridional em relação à outra. É sul. Então, é necessário ficar atento a esses detalhes, beleza? Então, vamos lá? Linhas imaginárias, tá? Nós temos essas linhas imaginárias que dividem a Terra aí, ó. Primeiro, o meridiano de Greenwich, que é o marco zero. Dividir no mundo, tá? Em Oriente e Ocidente. Oriente e Ocidente. Aí nós temos aqui, ó, a linha do Equador, o Trópico de Câncer. Aqui eu tenho o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Antártico e o Círculo Polar Ártico. São as linhas imaginárias muito importantes aí, tá? Seguindo. Muito importante, os paralelos e os meridianos. Os paralelos se referem às linhas que vão do Equador até os polos, sempre de 0 a 90 graus norte e 0 a 90 graus sul. Os paralelos a gente chama de latitude. Os meridianos nós chamamos de longitude. A longitude, as linhas são de 0 a 180 graus leste e aqui de 0 a 180 graus oeste. E aí grava uma coisa, bravo aluno, ó, uma coisa, ó, macete do bebê, do Braulio Brant. Muito cuidado com esse macete. Presta bastante atenção. Para você não confundir latitude com longitude, presta atenção aqui, ó. Latitude, late. Late é quem? Cachorro. Faz a boca do cachorro, tá? Você, bravo aluno, que tem um pit monster, tá? Que tem um pitbull, tá? Faz a boca do seu cachorro.
né? E aí você faz assim, ó. Rau, rau, au, 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 né? Latitude horizontal. O cachorro late assim, ó. Ele não late assim para cima. Ele late assim, ó. Né? Au, 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 latitude horizontal. A latitude, mesmo sendo norte, suas linhas são horizontais, beleza? Então, já a longitude, as linhas são verticais. Cuidado aí, bravo aluno. Cuidado! Então, aqui, ó, latitude horizontal. Longitude vertical. Tá? Gravou? Vamos para frente. Curiosidades. Linha Internacional da Data, LID. Linha Internacional da Data, também conhecida como Linha Internacional da Mudança de Data. É essa linha aqui, ó. Essa linha aqui. Aqui. O que isso significa? Galera, ó, primeira coisa que você tem que pensar em fuso horário é assim. Primeiro, vou falar um dizer antigo de minha avó, tá? Esse tempo aí de horário de verão não é tempo dos homens, não. Quem inventou o tempo foi Deus. Esse horário de verão não é de Deus. Ô, minha saudosa avó que já faleceu. Presta atenção aqui, galera. Horário, seja qualquer hora que for, qualquer momento que for, tá? É uma convenção feita pelo homem. Por que os homens fizeram? Eles pegaram a Terra, imaginando que a Terra teria 360 graus, que seriam a circunferência exata. Dividiram pelo tempo que a Terra demora para dar uma volta dela mesma. 360 é dividido por 24. Deu 15 graus. Então, a cada 15 graus equivale a uma hora. E saíram dividindo a Terra 15 em 15, 15 em 15. Cada 15 graus era uma hora. Só que gerou um problema que seria o limite entre 180 e 180 e zero. Como é que ia fazer? Aí criaram a LID, Linha Internacional da Mudança de Dados. Se você passar na linha, tá? Passou na linha em direção a uma área mais à direita, você vai, tá? Aumentar um dia na hora. Então, por exemplo, se hoje eu estou na quarta, passa a ser quinta. Se eu estou na quinta, passa a ser sexta. Agora, se eu estou numa posição e caminho na linha internacional da mudança de data para a esquerda, eu estou diminuindo um dia. Tá? É uma doideira, eu sei que era a cabeça nossa, mas é uma convenção. É uma regrinha feita pelos homens, tá? Beleza? Vamos lá, bravo aluno? Aqui, ó. Os horários é a noção das horas dada pelo movimento de rotação da Terra. Esse movimento provoca a formação dos dias e das noites. Entende-se como dia o período de tempo iluminado pelo Sol, ou intervalo de 24 horas. Noite corresponde ao período não iluminado. Aí o que fizeram? Pegaram a Terra, imaginando que a Terra seja uma circunferência de 360 graus. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta ela mesma? O movimento de rotação, que é um movimento que dura 24 horas. E aí fizeram essa continha aqui, ó. 360 dividido por 24 deu 15. Esse vai ser aqui, ó. 15 graus equivale a 1 hora. 360 graus equivale a 24 horas. Belezinha? Belezinha, bravo aluno? E ainda tem mais uma dica para você, bravo aluno. Uma dica. Ó, se 15 graus equivale a 1 hora e 1 hora são 60 minutos, se eu fizer uma regra de 3 simples, 1 grau vai equivaler a x. Na hora que eu multiplico isso, 1 grau equivale a 4 minutos. Então, se você cair, por exemplo, numa divisão não exata por 15, o resto em graus que sobrar, você multiplica por 4, você encontra os minutos. Quer ver? Então, tem aqui, ó. Aqui, ó. 15 graus igual a 1 hora. 1 hora é 60 minutos. 1 grau equivale a x.
multiplica cruzando aqui, eu vou encontrar essa relação aqui, ó. Encontrar essa relação aqui, ó. 15x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 15. X é igual a 4. Então, 1 grau equivale a 4 minutos. Portanto, você pode, sempre quando a divisão por 15 não dá exato, você pode pegar o resto, não põe zero e passa a vírgula não, tá? Você pega o resto, divide e multiplica por 4, você vai encontrar os minutos. Então, presta muita atenção. Se você tem os graus e quer saber as horas, você vai ter que dividir por 15. Por que por 15? Porque a cada 15 graus equivale a 1 hora. É um fuso horário, 1 hora. Tá? E quando essa divisão não for exata, você pode pegar o resto e multiplicar por 4 e encontra os minutos. Um outro detalhe muito importante. As localidades sempre à direita têm as horas adiantadas. Por quê? Porque o Sol nasce no leste. Sempre as localidades à direita, o Sol nasce primeiro, o dia começa primeiro. Por isso as horas estão adiantadas. Quem está sempre à esquerda, as horas estão mais atrasadas. Tá? Beleza? Vamos seguir, bravo aluno. Olha aqui. Esse é o fuso horário do Brasil. O que é 2 GMT? É 2 fuso horários em relação a Greenwich, que é o marco zero. Tá? Então aqui é como se fosse, tá? 30 graus oeste, porque Greenwich é zero. Se a cada fuso horário é 15 graus e aqui é 2 fusos, por que é menos? Que é 2 horas a menos do que Greenwich. 3 menos 3 seria 3 horas menos 3 horas de meridiano G, Greenwich, 45 graus oeste. Menos 4 seria 60 graus oeste. Que o Acre, né, seria 75 graus oeste. Né? 1, 2, 3, 4. 4 fusos horários no Brasil. Fuso horário brasileiro aí. Lembrando que a maioria dos brasileiros estão no fuso em relação a Brasília. Fuso oficial de Brasília. Tá? Que é aqui. Aqui é o fuso horário mundial. O marco Greenwich é aqui, ó, 0. O Brasil está aqui, ó. Menos 2, menos 3, menos 4. Um pedacinho do menos 5, né? O Brasil está aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Em relação ao Brasil. Beleza? Vamos seguir? Olha aí. Eu fiz esse resuminho para quem tem dificuldade de fuso horário, tá? Depois, se for o caso, vocês param o slide, para a aula, dá uma olhada, lê com calma, tenta entender com raciocínio, tá? Mas a gente vai macetar, arrebentar nas questões daqui a pouquinho. Quer ver? Olha aqui. Na solução de problemas mais comuns sobre fuso horário, é bom lembrar de que quando é dada a longitude de duas cidades, elas estiverem em hemisférios opostos, deve somar as longitudes e dividir por 15. Exemplo, você tem um lugar a leste e outro a oeste, são diferentes. Diferentes, soma os graus. Então, 60 com 90, 150. Aí, 150 aqui. Aqui não é mais não, tá, galera? Aqui é dividido, tá? Então, aqui, ó, é dividido. Não é mais aqui, não. Então, 150 dividido por 15 deu 10. 10 horas de diferença, tá? Da cidade A para a cidade B. Quando duas cidades quaisquer tiverem localidades do mesmo hemisfério, deve-se subtrair as longitudes e dividir o resultado por 15 graus. Tá? Exemplo, aqui é oeste, aqui é oeste, é o mesmo. Você pega o maior menos o menor, tá? Quem é o maior? Maior em graus, 170. Então, em 170 menos 125. Resultado. Resultado, 45. Aí eu pego aqui, ó, 45 dividido por 15,
3 horas. São 3 horas de diferença da cidade A para a cidade B. Então, bravo aluno, quando forem hemisférios opostos, eu somo e divido por 15. Hemisférios iguais, eu pego o maior grau menos o menor grau, o resultado eu divido por 15. Por que sempre por 15? Porque a cada 15 graus equivale a 1 hora. Belezinha? Vamos lá? Galera, agora nós temos que ir para as questões, né? Porque diante disso aí tudo que a gente viu, depois vocês dão uma olhada direitinho, passo a passo. Eu fiz passo a passo aqui, caso você tenha alguma dúvida, tá? Então aqui, ó, olha aqui. Sabendo que a localidade A tem um exemplo, tá? O primeiro passo, identificar que os hemisférios são iguais ou diferentes. Aí aqui, ó, leste e aqui oeste são diferentes. Eu somo, ó, 60 por 90, 150. Depois eu divido por 15, porque a cada 15 graus é 1 hora. 150 por 15, 10. Eu sei que daqui para cá a diferença são de 10 horas. Aí, galera, olha aqui. Eu tenho que identificar qual cidade está mais a leste e qual que está mais a oeste. Então, olha aqui, ó. Cidade A está a 60. Cidade B a 90. A cidade A está a leste, à direita. A cidade B está à esquerda. Está saindo da A para B. Se eu caminho para a esquerda, eu caminho para as horas mais atrasadas. Se eu vou para a direita, as horas mais adiantadas. Então, aqui, ó. Como nesse pequeno diagrama, pode-se observar que a cidade cuja hora é procurada localiza-se a oeste, esquerda. Nesse caso, subtrai-se a hora, 17 horas, o resultado do intervalo de tempo entre as cidades de 8 horas. Então, aqui, ó, 17 aqui. Então, 17 aqui, menos 10, é 7 horas na cidade. Então, se caso tiver horas de viagem, soma no final. Então, vamos para a questão para ver se todo mundo entendeu? Tá? Isso aí é o seguinte, viu, galera? Se tiver horas de viagem, soma no final, por quê? Porque enquanto está viajando, as horas estão passando, tá? Vamos ver agora no diagrama como que a gente encontra numa questão, tá? Os pontos cardeais e colaterais, ou melhor, o ponto da latitude e longitude no plano. Lembrando que latitude são linhas horizontais, norte-sul, e longitude são linhas verticais, leste e oeste. Beleza? Vamos lá? Então aqui, ó. Nos mapas possuem uma moldura de escala representando os graus, minutos e segundos da latitude e longitude. Para calcular um ponto qualquer, basta ler os mapas e os valores. As coordenadas geográficas do ponto A e B são, respectivamente, quer saber as coordenadas de A e B. Ó. Linhas. Vamos para o A primeiro? Ó. Linha horizontal, latitude. Ó, aqui está o zero. Abaixo de zero, sul. Acima de zero, norte. Aqui está o zero. À direita de zero, leste. À esquerda de zero, oeste. Então, aqui, ó. Linhas horizontais, sul. Então, aqui, 45 graus, sul. Agora, vamos lá. Linhas verticais, 90. À esquerda de zero, oeste. Então, aqui vai dar 90 graus, oeste, que é W. Esse é o ponto A. 45 sul e 90 oeste. Vamos fazer o B? Vamos lá? Ó, o B aqui. Latitude horizontal. Latitude horizontal. 15 graus. Acima de zero, norte. Então, aqui, ó, o B vai ser 15 graus, norte. E aqui eu venho, ó, 60. À direita, leste. 60 graus, leste. Tá? Então, vamos lá. Qual alternativa
eu vou encontrar aqui, ó, ponto A primeiro, respectivamente. Então, ponto A primeiro, depois o B. Então, vamos lá. 45 graus sul, certo. 90 graus oeste, certo. Ao ponto B. 15 graus norte, certo. 60 graus leste, certo. Letra A. Muito importante salientar, afirmar, relembrar que a latitude são linhas paralelas, horizontais. De 0 para cima, norte. De 0 para baixo, sul. A longitude são linhas verticais. Do 0 para a direita, leste. Do 0 para a esquerda, oeste. São linhas verticais de 0 a 180 graus, linhas verticais, leste-oeste. Tá? Beleza, bravo aluno? Vamos agora para uma questão de fuso horário. Vamos lá? Localizadas a oeste de Greenwich. Oeste de Greenwich. Então, aqui eu tenho Greenwich, tá? Aqui eu tenho 180 graus leste. Aqui eu tenho 180 graus oeste. Se está oeste de Greenwich, está do lado esquerdo. Está do lado de cá, ó. Do lado de cá. Nós temos duas cidades, A e B, em contas, respectivamente, 90A e 45B. Então, aqui, ó, 45 eu tenho A, cidade A, né? Vamos colocar aqui, ó. 45 oeste, eu tenho A. E 90 graus, eu tenho B. Belezinha? Vou apagar aqui, ó, o W, e ficou feio, né? Vamos fazer mais bonitinho? Fazer mais bonitinho aqui, né, Brau? Professor, faz mais bonitinho para me enxergar. Vou fazer bonitinho. Vamos fazer bonitinho. Aqui o 0. Tem aqui, ó, 15 graus. Aí aqui eu tenho 30. Aí aqui eu tenho 45. Aí aqui eu tenho 60. Vou fazer mais adequado ainda, né? Ainda não ficou tão bom, professor. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 15. Aí aqui eu tenho 30. Aqui eu tenho 45. Aqui eu tenho 60. Aqui eu tenho 75. Aqui eu tenho 90. Então, presta atenção. Aqui, tá, são os pontos a oeste, que é a esquerda. Aí eu tenho um ponto aqui, ó. Só a pontinha aqui, ó. Aqui eu tenho um ponto, respectivamente. A é o 90, então aqui eu tenho um A. E o B está 45. Eu tenho o B. Aí, galera, numa quarta-feira o avião saiu de A às 14h30. Então aqui, ó, o avião está saindo de A aqui, ó, 14h30. E aí, ele chega no B depois de 5 horas de viagem. O horário da chegada em B foi, aqui, ó. Quando ele saiu de A, era 14h30. A cada 15 horas, não é, a cada 15 graus não é uma hora. Se eu vou para a direita, aumenta 1 hora. Se eu for para a esquerda, diminui 1 hora. Então eu tô aqui, bravo aluno, e eu tô caminhando para lá, ó. Ó, parece aquela música do É um Morto Muito Louco, né? Presta atenção, galera, ó. Quando vai para a direita, aumenta 1 hora. Então, andou 15, aumenta 1 hora. Então vamos lá, ó. 14h30. Aqui vai ser 15h30. Aqui vai ser 16h30. E o B aqui vai ser 17h30. Então, o que é 17h30 aí? Quando saiu de A às 14h30, em B eram 17h30. Quando saiu de A às 14h30, em B era 17h30. Mas tem as horas de viagem. Quanto tempo é de viagem? 5 horas, não é? Então tem que vir aqui, ó, 17h30. E aqui fala o horário da chegada em B. Quer saber o horário da chegada. Quando saiu de A às 14h30, em B era 17h30. Mas não perguntou que hora era em B quando saiu de A. Perguntou que hora que chegou. Se gastou 5 horas, eu tenho que somar
5 horas na hora que era em B, quando saiu de A. Então vem aqui, ó, 17h30 mais 5 horas, resultado, 22 horas e 30 minutos. 22h30, letra C. De casa, bravo! Bravo, bravo, bravo aluno! Bravo aluno no Bravo Concursos, o melhor pré-concurso do Brasil, queridos. Vamos lá? Beber uma aguinha aqui. Aguinha. Bravo aluno. Vamos seguir. Olha essa questão aqui, ó. Quero ver agora se você gravou. Que latitude é norte-sul, linhas paralelas. Late, que late é o cachorrinho. Au, 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 latitude horizontal. Já a longitude é vertical. Vertical. Vamos lá. Observe o gráfico a seguir, considerando que o eixo X corresponde ao Equador, Y corresponde ao meridiano de Greenwich. Responda as questões a seguir. Considerando que no ponto A são 14, calcule o horário local do ponto B. E sua resposta desconsidera a possibilidade de existência de horário de verão e horas cifradas. A são 14 horas. Então vamos lá? A são 14 horas. Tá aqui, ó. 12 horas. Calcule o horário local de B, tá? Desconsiderando qualquer existência de horário de verão. Então, se A é 14 horas, ó, 60 graus. Aqui em B, está caminhando para aqui, ó. Se caminhou para a esquerda, ó, se caminhou para a esquerda, caminhou para cá. Eu vou diminuir, atrasar as horas. Por que, bravo aluno? Por que, bravo aluno? Porque sempre para a direita, para leste, as horas estão adiantadas, porque o Sol nasce no leste. O dia começa no leste. O Sol gira de oeste, ou melhor, a Terra gira de oeste para leste. Por isso, quando eu vou para a esquerda, diminui. Quando eu vou para a direita, aumenta. Cada 15 graus, 1 hora. Aqui, bravo aluno. Aqui é 14. Aqui, ó. Se aqui é 14, aqui vai ser 13. Aqui vai ser 12. Aqui vai ser 11. Aqui, 10. Aqui, 9. Aqui, 8, bravo aluno. 8, 8, 8, 8, 8. Aqui vai ser 8. Então, se aqui vai ser 8, no ponto B, 30 graus. Resposta, 8 horas. Letra A, bravo aluno. Bravo aluno. E aí, se caso falasse assim, Braulio, eu não quero fazer contando de 15 em 15. Eu queria fazer rápido, sem contar. Dá para fazer? Dá, quer ver? Aqui, ó. Você pega 60 aqui. Aqui no B é 30. Ó. 60, 30. São hemisférios diferentes, né? Então, você faria assim, ó. Você pegaria aqui, ó, 60 mais 30 graus é igual a 90 graus. 90 graus dividido por 15 é igual a... Aqui é 15, tá? Vou fazer bonitinho aqui, né? Aqui, ó. 15 graus. 90 por 15 é 6. 6 horas de diferença de um para o outro. Se aqui é 14, 14 menos 6 é igual a 8. 8 horas. Tá? Mas, o que importa, bravo aluno, é você acertar. Se você preferir contando, vai contando. Se não, chega na resposta do mesmo jeito. Beleza? Vamos seguir? Que escala. O que é escala? Escala é uma divisão proporcional da realidade. Como é que eu vou pegar um mundo gigantesco igual é e colocar num lugar pequeno, sem dividir? Impossível. Então, quanto mais eu divido, mais vou dividindo para conseguir caber em um lugar pequeno. Isso é que é escala. É uma divisão, é uma fração. Quanto maior o denominador, maior a divisão. Eu uso denominadores gigantes, divisões gigantes, quando eu tenho uma área gigante. Quando eu vou país, continente, um mundo. Quando eu tenho um lugar menor, um quarto,
uma sala, um lugar menor, eu não preciso fazer divisões grandes, porque eu quero ver os detalhes desse quarto. Aí eu faço um denominador pequenininho, tá? Então, presta atenção no detalhe, ó. Presta atenção no detalhe aqui, bravo aluno, ó. Ó. Grande denominador, eu vou ter escala pequena. Eu vou ter uma escala pequena. Muito importante isso. Pequeno denominador. Pequeno denominador. Eu vou ter escala grande. Pequeno denominador, escala grande, eu tenho mais, ó, eu vou ter mais detalhes. Toda vez que eu tenho um pequeno denominador e escala pequena, eu vou ter menos detalhes. Beleza, bravo aluno? Cuidado com essa confusão. Se eu tenho um número grandão, o aluno acha, a escala é grande riqueza de detalhes. Não é porque é uma divisão. Imagina você com uma barra de chocolate. Se você divide para 50 pessoas, sobra um pedaço pequeno de chocolate para você. Se você divide por 2, 1 por 2, dividiu 2 pessoas, o pedaço de chocolate da barra é maior para você. Então, quanto maior a divisão, tá? Menor riqueza de detalhes e menor escala. Fique esperto com isso. Aqui. A escala cartográfica é um importante elemento presente nos mapas, sendo usados para representar uma relação proporcional da realidade. É a escala que indica o quanto determinado espaço geográfico pode ser reduzido, dividido, para caber no local em que ele foi confeccionado em forma de material gráfico. Olha a escala aqui, ó. Nós temos uma escala numérica, que é uma fração, né? Aqui nós temos, ó, 1 por 50 mil, seria 1 por 50 mil, tá? 1 por 50 mil aí. E eu tenho aqui, ó, uma escala gráfica. O que quer dizer isso? Ó, em metros, ó. Isso quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa, 1 centímetro no mapa, equivale a 50, ó. 1 centímetro no mapa, nessa escala gráfica, vale a 50 metros. Aqui, ó. 50 metros, 50 metros, 50 metros. E aqui, ó, a cada 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na realidade. Essa é a escala gráfica, tá? E aqui, essa escala numérica e essa é a escala gráfica. Vamos lá? A escala grande, escala pequena. Quanto maior o denominador, menor será a escala. Maior será a área mapeada e menor será o grau de detalhamento, tá? Isso aqui acontece em que? Mapas, ou melhor, mapas mundi, que é mapas do mundo. Quanto maior a escala, menor a riqueza, menor a área representada e maior o nível de detalhamento. Então, uma casa, um apartamento. Então, galera, para as questões que envolvem contas de escala, nós temos uma fórmula matemática, tá? Então, é essa aqui, ó. Aqui eu tenho a distância real, aqui eu tenho a distância no mapa, e aqui eu tenho a escala. Tá? Aqui eu tenho, ó, real, mapa e escala. Assim, para calcular a escala de um mapa,
em que dois pontos estão a 5 centímetros de distância um do outro, sendo que no mundo real eles estão separados por 1.000 centímetros. Basta aplicar a fórmula, tá? E eu tenho a fórmula aqui, tá? É só usar, ou você grava esse triângulo ou usa essa fórmula aqui embaixo, beleza? Aqui nós temos a categoria de escala, escala grande, pequeno denominador, usada para essa finalidade. Tá? Plantas urbanas, cadastro, plantas de engenharia, casas, né? Casas. A escala média, mapa topográfico, seria de estradas. Estradas. Escala pequena, tá? Eu vou ter um denominador maior, usada para que mapas de atlas, de globos, né? Mapa mundi. Então agora, galera da Bravo, nós vamos para as questões, tá? Vimos bastante de escala agora nós temos que ir para as questões, né? Vamos lá, bravo aluno? Então aqui, ó, assinale a seguir a alternativa que melhor apresenta o conceito de escala. É a relação não proporcional entre o mapa e suas variações gráficas. Vamos ler toda? Não, é uma relação não proporcional? É proporcional, né? Que parece errado. Vamos ler as outras. É a medida da área dos mapas e cartogramas em geral. Parece incompleta, né? Indica a proporção entre a área da superfície e sua representação em um mapa. Tá mais certo. Aponta a relação de equivalência entre as áreas de um mapa e suas projeções cartográficas. Equivalência é igualdade. Não. Então, correta aí, letra C. Agora, bravo aluno, uma questão que envolve cálculo de escala. Olha aqui. No mapa, a seguir, a distância em linha reta entre as cidades de Araçatuba e Campinas é de 1,5 centímetros. Na realidade, essa distância é de aproximadamente, olha aqui, presta bastante atenção. Aqui eu tenho 1,5 centímetros, a distância entre Araçatuba e Campinas. Aqui é a distância no mapa, Dzinho, 1,5 centímetros. Aqui é a escala, 1 por 25 milhões de centímetros. É a escala. 1 por 25 milhões de centímetros. E aí está pedindo a distância real, que é o Dzão, entre duas cidades. Ó, se a gente olhar aqui, tá? A fórmula aqui no slide atrás, ó, vamos voltar. Olha aqui. Quando eu não tenho Dzão, olha aqui, ó, não tenho Dzão, que é a distância D maiúsculo Dzão, tá? É a distância real. Quando eu não tenho ele, eu uso isso aqui, ó. Dzinho vezes E. Certo? Então vamos lá. Dzinho vezes E. Esse vezes esse. Aí eu tenho que pegar aqui, ó. Desconsidero o numerador e faço assim, ó. 25 milhões vezes 1,5. 1,5. Tá? Aí eu vou multiplicar aqui e depois transformar. Aqui é centímetro, eu tenho que transformar em quilômetro. Um macete para vocês, tá? Quando eu for transformar, aqui eu não sei, ó. Quando eu for transformar centímetros em quilômetros, eu diminuo 5 zeros. Quando eu for transformar quilômetros em centímetros, eu acrescento 5 zeros. É um macete, bravo aluno, se caso você tiver dificuldade em unidades medidas. Então vamos lá? Então vamos fazer essa conta aqui, tá? Ó, primeiro eu desprezo aqui a vírgula, depois eu coloco, tá? Então vamos lá, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, ó, 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? Então, eu venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Aí eu venho 5 vezes 5, 25. Então, eu venho aqui, ó, 5, vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Ficou apertado aqui, né, Brau? Ficou apertado, Brau? Vamos anotar de novo aqui, né? E ficou apertado. Então, eu vou colocar aqui, ó. 25 milhões. 5 milhões vezes 1,5. Então, aqui, ó, 6 números. Então, vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu venho 5 vezes 5, 25. Né? Aí vai 2. 5 vezes 2, 10, com 12. Aí vem 1, 6 zeros. Aí eu venho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 5, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Aí eu venho aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 5, 1, 0, 5. 2 com 5, 7. 1 com 2, 3. Só que aqui eu não tenho uma casa na vírgula aqui que eu não considerei ela, multipliquei sem considerar ela. Eu venho aqui, ó, e considero ela aqui agora. Considerei ela aqui agora. Aí eu posso até considerar ela aqui agora fazendo isso aqui, ó, cortando o zero aqui, ó. Aí eu passo a usar 1, 2, 3, 4, 5, 0 só aqui. Entrei aqui, 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 ó. Posso usar assim se quiser, tá? Só que aí, galera, eu venho passar centímetro para quilômetro. Se eu tenho que passar centímetro para quilômetro, eu tenho que pegar esse aqui, ó, e transformar centímetro em quilômetro. Aí o que que eu faço? Eu tenho que cortar centímetro para quilômetro. Eu corto 5 zeros, não é? Aí eu vou pegar esse número aqui, ó, e passar ele para cá, tá? Então vamos lá, ó. 3, 7, 5, mais 5 zeros. Estou vendo. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aí eu tenho que passar centímetro, aqui é centímetro. Aqui, ó, centímetro. Eu tenho que passar para quilômetro. Centímetro para quilômetro, diminui 5 zeros. Aí eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5. 375. Então, Dzão aqui é igual a 375 km. km. Letra D. Então, o que que nós fizemos, bravo aluno? Nós pegamos a distância no mapa, 1,5, multiplicamos pela escala, 25 milhões. Multiplicamos primeiro. Depois nós pegamos o 1,5, uma casa na vírgula, colocamos uma vírgulazinha no resultado. Expressamos, então, um zero. Resultado, nós pegamos e cortamos 5 zeros para transformar centímetros em quilômetros. Resposta, 375 quilômetros é a distância real entre Araçatuba e Campinas. Beleza, bravo aluno? Tá aqui, ó. Olha aqui. Beleza? Vamos seguir? Projeções cartográficas. Projeções cartográficas, tá? Aqui, ó, importante. Nós temos a projeção cilíndrica, que tenta pegar a Terra e colocar em um cilindro. Nós temos a projeção, que consiste na projeção entre paralelos e meridianos sobre um cilindro envolvente, que é posteriormente desenvolvido em um plano. Uma das projeções cilíndricas mais utilizadas é a de Mercator. Nós temos também a de Peters, tá? Projeção de Peters e Mercator. Tá? Nós temos a projeção cônica, que tenta colocar o globo em um cone, tá? Enquanto a projeção cilíndrica prioriza aqui, ó, essa parte aqui, ó, que é a parte das intertropical, e no caso desse exemplo aqui, que é a projeção de Mercator, é uma projeção que a gente chama de eurotropical.
eurocêntrica. Uma projeção eurocêntrica que privilegia os países do hemisfério norte, tá? Ela é uma projeção também que a gente chama de conforme. Conforme. Que ela prioriza as formas, tá? Enquanto a outra cilíndrica de Peters, ela privilegia a área, ela é equivalente, tá? E prioriza o hemisfério sul. As cônicas, elas priorizam aqui, ó, essa parte aqui, ó, são as médias latitudes. Médias latitudes. Aí nós temos as projeções planas, azimutais ou polares, que representam uma área específica, um ponto central, e aqui formam um arco com círculos concêntricos na direção central aqui do mapa. É uma projeção que a gente chama, é uma projeção que usa um tema específico. É uma projeção muito usada para guerra. É uma projeção muito usada também e mais usada pela ONU, Organização das Nações Unidas, que pega um ponto central em relação ao planeta. Olha o exemplo aí. Vamos para as questões. Bravo aluno. O principal símbolo da ONU, representado acima, está desenhado sobre uma projeção cilíndrica, não, né? Cônica, não. Mercator é a mesma coisa que projeção cilíndrica, não. Azimutal, plano ou polar. Letra A. Curvas de nível, bravo aluno. Curvas de nível. Curvas de nível é você pegar um terreno em altitude e pegar por foto aérea, eu transformar essa altitude em linhas altimétricas. Uma linha nunca sobrepõe a outra porque estão em patamares de altura diferentes. E a distância entre uma linha e outra são sempre iguais. O número significa a cota altimétrica, a altitude. Linhas mais próximas, terreno mais íngreme, declive acentuado. Linhas mais afastadas, terreno mais suave. Vamos lá? O conceito é o método utilizado para representar o relevo terrestre, principalmente a altitude, a área em relação à altura, tá? Fundamentos. Muito importante, ó. Muito importante, bravo aluno. Muito importante, tá? As distâncias entre as curvas de nível são sempre constantes. Quanto mais afastadas são as curvas de nível, menor é a declividade, se é mais plano o terreno. Todos os pontos sobre a mesma curva de nível estão em igual altitude. As curvas de nível nunca se cruzam. As curvas de nível nunca se bifurcam, porque estão em altitudes diferentes. Olha aqui. Aqui eu tenho, ó, 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20. Repare, essa curva de nível é a representação disso aqui, ó. 160, o número maior. 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20. Deu para entender que a distância entre as linhas são de 20 metros? A mesma distância, ó. 20, 40, 60, 80, 100. Deu para reparar que é de 20 em 20? Agora, olha aqui, galera. Eu chamo de dica do bebê Braulio Brant do ovo frito. Você, bravo aluno, que está assistindo nossa aula, comendo um zoiudo. Repara se não é um ovo frito. Teoria do ovo frito. 2 gemas de ovo. Você foi premiado. Você foi fritar um ovo, deu 2 gemas. É uma delícia, né? Ovo frito no pão. Vou comer daqui a pouco. Ovo frito no pão. Deu 2 gemas. Você olhou para o desenho, 2 gemas, 2 murros. Uma gema só, um murro só. Olha aqui se não dá certo. Ó, teoria do ovo frito. Olha aqui. Ó, uma geminha curraleira, um murro. Uma geminha mais bonitinha, um murro maior. Uma gema só, um murro só. 2 gemas, 2 olhudos.
Ó, duas gemas aqui. Uma gema para a esquerda, um ovinho torto, capengo. Um morro forte do lado esquerdo. Um morro do lado direito. Aqui, ó, uma gema do lado direito. Um morro do lado direito. Dois olhinhos. Duas gemas. Dois morros. O povo ri dessa dica, mas não dá certo. Não dá certo. O ovo frito, a geminha do ovo frito no morro. Vamos para a questão agora, galera? Vamos. Dá uma olhadinha aqui, ó, de novo. 60, 40 e 20. Distâncias de 20 em 20 metros. 60, 40, 20, 0. Olha aqui. Áreas que usam curvas de nível. Plantação aqui, ó, em curva de nível. Plantação, por exemplo, de café. Tá? Áreas de altitude. Agora vamos para a questão aqui, ó. Com relação ao procedimento para a representação de um terreno em meio curva de nível. Sua correta compreensão e suas recomendações normativas assinala a alternativa correta. Acerta. Quanto mais próximo às curvas de nível de um terreno, menor a declividade do terreno. Mais próximas, o terreno é mais íngreme. Errado. Duas curvas de nível não podem cruzar? Não podem cruzar. Porque elas estão em altitudes diferentes. Linha não pode passar sobre as outras, porque elas estão em alturas diferentes. Aqui, ó, certo. As curvas afastadas representam terrenos muito acidentados. Não o contrário. Quanto mais próximo, mais acidentado. Errado. Os pontos de início e término da curva de nível podem ser diferentes. Aí. Início e término é igual. Na mesma linha, a mesma altitude. Letra, então, letra B, de bravo aluno. BBB de bebê, de Braulio Brant. Bebê Braulio Brant. Vamos lá? A última questão aqui agora. As curvas de nível são representações do relevo por meio de linhas imaginárias. Sobre o uso dessa técnica, assinala a alternativa incorreta. A errada, bravo aluno. O uso de curvas de nível é recomendado em áreas de grande escala, visto que seu nível de detalhamento é menor. Galera, tem a ver com nível de detalhamento menor? Nada a ver, né? Sim, tem nada a ver. Falou nada com nada aí. Quanto mais afastada, menor a declividade. Inclinação em relação ao horizonte, certo? Quanto mais próximas, maior a declividade, certo? Todos os pontos localizados na mesma linha apresentam a mesma altitude, certo? Letra A, foi nada com nada. Lembrando que está pedindo alternativa incorreta, errada. Errada. Letra A. Bravo aluno, encerramos mais uma aula hoje, uma super aula, muito interessante, detalhada, profunda e abrangente sobre cartografia, orientação, fuso horário, projeção, curvas de nível e escala. Um abraço para você, bravo aluno. Braulio Brant com geografia aqui no Bravo Concurso, ou melhor, pré-concurso do Brasil. Bum! Até mais!